Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o goleiro Vozinha, né, que foi um dos destaques aí do Cabo Verde nessa Copa agora no jogo contra a Espanha, que alguns portais têm colocado aqui justamente algumas opções para times brasileiros, inclusive o portal TNT Sports e outros também, o Globo e tal, colocou aqui uma montagem, né, com várias camisas de times, colocando como Remo como uma alternativa. Obviamente não tem nenhuma procura, não é isso. Vou trazer aqui muito mais como opção para vocês, até porque quem era o titular absoluto, né, o Marcelo Rangel, acabou se machucando e não deve voltar tão cedo, né? Não vai voltar, por exemplo, mês que vem, depois da Copa do Mundo. Não é essa a previsão. É claro, o Ivan foi bem nesse jogo que fez, principalmente contra o São Paulo. Então acho que isso aqui deu um respiro, né? Porque se o Ivan não fosse bem nessa partida, e eu acho até que a nota dele aqui foi baixa, né? Mas assim, ele foi muito bem nesse jogo. Eu acho que o Remo certamente estaria de olho no mercado em goleiros, né? Mas enfim, vou trazer como uma opção, analisar também as opções de goleiros que o clube tem no decorrer dessa temporada e obviamente, né, o Marcelo Rangel voltando vai ser uma peça super importante e certamente como titular para o decorrer da temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot, contei com sua ajuda para chegarmos aqui em 75 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Estamos aqui agora, né, em 73.100, então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegarmos aqui nesse próximo objetivo, combinado? Bom, então o Marcelo Rangel, né, a tendência é que ele volte talvez ali em meados de agosto, não muito depois também da Copa do Mundo, como vai ficar esse mais de 40 dias parado, isso foi bom também para o jogador, porque se ele tivesse lesionado no meio, né, de uma série A, poderia perder até 8 rodadas. Então vamos colocar ali em agosto. Se fosse uma lesão mais séria, aí sim eu veria com mais possibilidade do Remo ir ao mercado. Mas vamos comentar aqui sobre essa opção, até porque o Vozinho é um dos grandes fenômenos, né, na rede social aqui, ó. Você vê, já está chegando aqui em 8 milhões de seguidores no momento que eu estou gravando esse vídeo. É uma loucura, né? Ele estava com menos de 50 mil antes do jogo e, enfim, já tinha chegado ali 1 milhão e tal. Pô, foi muito rápido. O pessoal da Casa TV também pedindo pro jogador para seguir, né, o jogador e tal, e também outros portais aí, o 433 e outros portais aí do mundo. Até a Copa do Mundo também, né, postou uma arte aqui com ele. E, enfim, acabou que ele está chegando aí, então, nos 8 milhões de seguidores, que é uma coisa inacreditável, cara. Acho que tem muito time aqui no Brasil que ele já passou, tá? Por exemplo, já passou o São Paulo, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro. Acho que deve estar bem próximo ali né? Depois tem o Flamengo, o Corinthians com maior, mas não o Palmeiras, por exemplo, e tal. É realmente um número gigantesco de seguidores nas redes. Como goleiro, né? Eu não vejo muito essa questão de idade, até porque o Marcelo Rangel tem 38. Você confia mais nele ou um goleiro de 22? Então é completamente diferente essa questão de idade para goleiro. O Fábio também com 42, né? Pô, excelente. Não acho que isso aí afete o fato, né, do cara ser muito bom mesmo. Estava já no futebol português, no Chaves. É segunda divisão, tá, do futebol português, que me surpreende. Deve estar, porque em 2024, 2025 era a primeira, né, divisão que ele havia jogado. Enfim, não é um jogador que passou, meu Deus, nossa, por clubes gigantescos. Se a gente pega aqui, o mais conhecido mesmo vai ser o Gil Vicente e o próprio Chaves, né, de Portugal. Já jogou mais de 90 jogos com a seleção de Cabo Verde e está livre no mercado. Inclusive até teve um post, né, dele aqui, ó, nas redes sociais, agradecendo aqui o, o Chaves, né, de Portugal, pela passagem que ele teve por lá, não renovando o seu contrato, que até surpreende, né? Porque ele teve algumas partidas como titular, grande maioria nessa temporada, e acabou não renovando. Então tá aí, né, nesses últimos anos dele jogando na segunda divisão do futebol português. Claro, né? Ele fez uma grande partida contra a Espanha e tal, mas não acho que ele seja, meu Deus, um Courtois, por exemplo, esquecido. Não, mas eu acho que poderia ser um bom goleiro, sim, de nível de Série A aqui pro Brasil. E até por conta do hype, isso aqui muda completamente, tá, gente? Porque uma coisa é você contratar um jogador porque ele é bom ou ruim. Isso aí acontece. Eu acho que ele pro gol, ótimo, um bom goleiro. Acho que reserva do Marcelo Rangel, tá? Eu acho o Marcelo Rangel melhor. Vamos falar a verdade, eu acho sim, tá? Não tem, e praticamente não tem nem discussão. Mas assim, quando você coloca na mesa, pô, o cara tem 8 milhões de seguidores, a visibilidade que isso aqui traria. Nossa, você vai contratar o jogador por conta do marketing. É o mundo, né? Infelizmente virou isso, ou felizmente. Mas eu acho que ele poderia ser um bom reserva sim, e ainda tem esse fator de ter 8 milhões de seguidores. Então eu acho que vai ter muita proposta para o goleiro. Não ficaria surpreso se tivesse procura assim de times brasileiros, até porque ele ficou conhecido muito aqui, né? Esses 8 milhões aqui eu não duvido nada, uns 5 milhões ser brasileiros, 6. E aí, por exemplo, ele estando livre no mercado, já fala português, porque Cabo Verde fala. Então eu acho que não ficaria surpreso mesmo se tivesse vários times interessados
do Brasil, né, na sua contratação. Enfim, o portal aqui fez as artes, né, com alguns times interessados, muito na Série A. Então tá aqui uma alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, o Marcelo Rangel voltando, né, o titular absoluto. Né, a nota média dele na Série A é simplesmente sensacional. Goleiro que tinha jogado Série A, mas rapidamente, algumas partidas só pelo Goiás. Então, olha aqui, a nota média dele é muito boa. Inclusive na derrota contra o Atlético Paranaense, acho que se não fosse o Rangel, poderia ter sido uma goleada, né? Quando ele se lesiona naquela ocasião. E aí o Ivan, que entrou no jogo seguinte contra o São Paulo, segurou muito bem, fez algumas boas defesas, que deu segurança, né? Porque foi o primeiro jogo dele só no Brasileirão. Anteriormente na Copa na Copa Norte, no Paraense, eu não vi muita confiança assim no Ivan, mas esse jogo aí coloca um pouco mais de panos quentes, né? Então por isso que eu não vejo necessidade de contratação de um goleiro. Se o Rangel ficasse fora até o fim da temporada, né? Então aí o Ivan entrou e não foi muito bem, eu acho que o Remo já iria ligar esse radar. Tem muitos times, né, também que perderam seus goleiros e está tendo que se adaptar. O Goiás mesmo vai ficar sem o Tadeu, né, até quase o fim da temporada. O Cruzeiro também perdeu o Cássio, teve que achar uma solução na base. Então, quando tem esse problema no gol, se não resolve rápido, né, certamente o time vai ao mercado. E ainda tem também a terceira opção para o gol, que é o Igor Vinhas, que tem sido nessa terceira opção desde o ano passado. Um cara experiente, mais de segurança, mas que ainda não jogou na Série A. Foram só 5 jogos nesse ano. 3 no Paraense e 2 na Copa Norte. Então, um goleiro aí também fazendo parte do elenco, fora ainda da base, né? Que tem o João Vitor e o Marcos Alexandre, mas se eu não estiver enganado, eles não estão integrados ao profissional, né? Sim, integrado, mas fica mais à disposição da base, tá certo? Tinha ficado no banco só em algumas partidas no Campeonato Paraense. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Eu vou deixar para vocês também aqui outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe relacionado no canal. Certamente vão ter vários destaques da Copa do Mundo que vão surgir, né? E certamente os times da Série A vão ficar atentos no mercado. Inclusive, eu não ficaria surpreso se o Remo fosse um desses, tá? Que vai entregar muito entretenimento para o time, para nós aqui, né? Porque já teve a especulação do Lingard, que foi pro Corinthians. O Remo, inclusive, tinha conversas avançadas para contratá-lo. O Tchamba, por exemplo, né? Que é camaronês, inclusive estava lá com a sua família no Camarões, com a camisa do Remo e tal. Então, assim, eu acho que eu não ficaria surpreso se o Remo fosse atrás de alguns atletas destaques da Copa do Mundo, porque já tem, né, por exemplo, o costume de contratar estrangeiros, não destaques de grandes seleções, mas, pô, vai surgir um destaque do Panamá, vai surgir destaque do Cabo Verde, do Haiti, de alguns outros países aqui da América do Sul, né, que poderia ser uma boa opção. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre esse nome. Vou deixar para vocês também outras sugestões de vídeos aqui na tela, de conteúdos relacionados, né, do Remo, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!